Olá, boa tarde. Estamos hoje aqui para o nosso terceiro encontro do projeto de pesquisa Clube de Ciências e TCC2. Na realidade, o projeto, né, de pesquisa ele não tem esse nome, mas os nossos encontros eles acontecem em função dessa temática, porque tanto o Rodrigo, que é um dos alunos que vai escrever o seu TCC2 sobre o tema, como a Ieda e a Juliana têm interesse em conhecer e futuramente, né, trabalharmos com essa proposta metodológica. Hoje, a Juliana vai apresentar para a gente 3 textos, certo? Então, eu vou até tirar aqui a minha apresentação para a Juliana poder disponibilizar a apresentação dela. E enquanto ela faz isso, eu vou aqui dizendo para vocês que esses 3 textos, tá? Eles foram apresentados no Encontro Nacional de Clubes de Ciências, em 2019. Eu quero aqui deixar registrado que esse encontro ele aconteceu no Instituto de Educação Matemática e Científica de Belém e que o Pará ele tem um destaque, certo? Muito embora o maior número de clubes de ciências esteja no Sudeste e no Sul, o Pará ele se destaca pela importância que os clubes de ciências têm para a região, certo? Não apenas nesse viés que geralmente as pessoas é, atribuem, né, para os clubes de ciências, daquele local que, não sendo um espaço formal de educação, vai suscitar apenas as feiras de ciências ou vão ser berçários desses espaços, né, dessas feiras de ciências. Mas os clubes de ciências para o Pará têm um vínculo muito próprio, porque a maior parte das pesquisas que se desenvolvem tem um cunho, tem um objetivo de investigar algum problema relacionado à região, tá? Então, para o tempo que a gente vem desenvolvendo estudos teóricos sobre isso, é possível nós dizermos e chegarmos a essa conclusão. Então, no primeiro encontro, a Ieda, né, fez uma apresentação sobre um texto também, e aí a gente fez uma discussão. Depois, o Rodrigo, que vai fazer uma escrita, né, também apresentou sobre sendo que num contexto assim mais político, né, mais global, mas também teve o seu vínculo com com esses espaços, né, de clubes de ciências. E para encerrar o ciclo, nós vamos ser contemplados, né, com essa apresentação da Juliana, onde ela vai versar sobre, ela vai apresentar esses 3 textos e depois a gente vai discutir um pouquinho, assim, vai, quem sabe, né, ter um aprofundamento maior sobre a temática. Então, Juliana, você pode apresentar. Certo, vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Bom, então, boa tarde a todos. Eu me chamo Maria Juliana, sou estudante do 6º bloco do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, e participo do projeto de pesquisa Divulgação e Alfabetização Científica por meio das mídias digitais e clubes de ciências em escolas do campo, que tem a orientação da professora doutora Edneide Silva. E hoje, nessa tarde, eu vou apresentar para vocês 3 textos que discutem sobre os clubes de ciências. E antes de falar sobre esses textos, eu vou explicar um pouquinho da definição sobre o que é o clube de ciências, né? Clubes de ciências são espaços de ensino e aprendizagem que proporcionam situações para uso e vivência da iniciação científica. Então, esses espaços, eles direcionam suas atividades para a iniciação científica, podendo ser um espaço formal, dentro da sala de aula, ou não formal, fora da sala de aula.
Nos clubes de ciências, os professores eles procuram desenvolver suas práticas educativas com esses alunos, ou seja, o clube de ciências ele atua na formação inicial e continuada dos professores, ajudando esses professores a desenvolverem suas práticas. Enquanto os alunos eles praticam a pesquisa, eles fazem experimentações, trabalhos de campo, se caracteriza esse espaço como um espaço de diálogo, de troca de saberes, onde os alunos eles exploram suas criatividades, né? Eles investigam, vai a fundo nessa problemática a fim de resolvê-la. E, primeiramente, eu vou iniciar com esse texto, que é intitulado como Indícios de Alfabetização Científica no Ensino Investigativo no Clube de Ciências, professor Dr. Cristóvão Diniz, né, que tem como os autores a Luciana Evangelista da Silva, Amanda Silmara da Rocha Moreira, Raimunda Ediane da Silva Cabral e João Manuel da Silva Malheiros. De acordo com o texto, essas 3 pesquisadoras, elas são mestrandas do Programa de Pós-Graduação de Estudos Antrópicos na Amazônia, da UFPA, né, da Universidade Federal do Pará, em Castanhal. E teve a orientação do professor Dr. João Manuel da Silva Malheiros. Foram esses que escreveram esse texto. Esse texto ele foi publicado no ano de 2019. Todos os textos em que eu vou apresentar para vocês, eles foram publicados no ano de 2019 no Encontro Nacional de Clubes de Ciências, o ENAC. Bom, essa pesquisa, ela foi realizada no Clube de Ciências, professor Dr. Cristóvão Diniz, que funciona aos sábados, na Universidade Federal do Pará, em Castanhal. Esse espaço em específico, desse Clube de Ciências, ele é um ambiente não formal de aprendizagem. Como eu já havia dito, não formal de aprendizagem é porque ele é desenvolvido fora da sala de aula, né? Em um espaço não formal, onde proporciona a aprendizagem de conteúdos da escolarização formal, né? Daquela educação formal que é desenvolvida nas escolas, só que em espaços como o Clube de Ciências, museus, trabalho de campo, entre outros ambientes que podem ser desenvolvidos. Quanto ao objetivo dessa pesquisa, foi analisar quais são as características e as evidências da alfabetização científica presentes no Clube de Ciências, professor Dr. Cristóvão Diniz, a partir de uma atividade proposta, cujo método segue uma sequência de ensino investigativo, a fim de responder a seguinte pergunta. A pergunta-problema que eles queriam saber é essa. Quais são as características e evidências da alfabetização científica presentes no Clube de Ciências, professor Dr. Cristóvão Diniz, baseado em uma atividade proposta, cujo método segue uma sequência de ensino investigativo. Então, esse foi o objetivo do texto, procurar quais são as características e evidências da alfabetização científica presente nesse Clube de Ciências. Para isso, foi realizada uma investigação com abordagem qualitativa, com característica de pesquisa participante. Além disso, teve a análise do conteúdo e teve também a atividade experimental investigativa, que foi baseada numa sequência de ensino investigativo, apresentando o seguinte problema. Então, a atividade, ela apresentou um problema, que foi como é que fazemos para construir um barquinho que na água ele consiga carregar o maior número de pecinhas possível. Então, essa proposta de atividade fez com que as crianças eles se sentissem desafiados a construir esse barquinho, utilizando alguns materiais para que o objetivo era que eles conseguissem carregar o maior número de pecinhas sem que esse barquinho afundasse.
esse problema, esse questionamento, ele buscou trazer o aluno, o interesse dos alunos em relação à temática, relacionando o experimento, a atividade, com o cotidiano amazônico desses alunos, né? Isso era uma coisa assim do cotidiano deles. Então a gente percebe que o Clube de Ciências, eles trabalham com atividades muito relacionadas com o cotidiano e com o dia a dia dos estudantes. Bom, os dados coletados, eles foram feitos durante 2 aulas de 2 horas e meia, que aconteceram aos sábados no Clube de Ciências. Os alunos que participaram foram os alunos que já são do Clube de Ciências e têm idades entre 9 e 12 anos e que fazem parte dos 5º e 6º anos da educação básica de escolas públicas. Como que foi essa atividade, né? Então, de acordo com o texto, a atividade foi proposta a partir de alguns materiais e foi utilizado como um papel alumínio, pequenas arruelas de metal e um balde com água. Essa atividade, ela foi realizada em 7 etapas, sendo as 6 primeiras no primeiro sábado, né? Como eu havia dito, ele foi dividido em 2 sábados. As 6 primeiras etapas foram no primeiro sábado e a 7ª etapa foi desenvolvida no segundo sábado. A primeira etapa foi a apresentação do problema, né? O professor, ele chega no espaço, no Clube de Ciências, ele apresenta o problema e é nessa etapa em que os alunos, eles são instigados, eles são levados a pensar em como se construir esse barquinho, né? Como resolver esse problema. Ou seja, qual era o problema? Era construir um barquinho que na água ele conseguisse carregar todas as peças e que ele não afundasse. Segunda etapa, a apresentação dos objetos, dos materiais. Né? Aqui o professor ele apresenta os materiais para os alunos e, ao mesmo tempo, ele ficou atento, observando como os estudantes verificavam esses materiais, qual era a reação deles. Né? Terceira etapa, a manipulação dos objetos para obter o efeito desejado. Nesse momento, os estudantes eles manipulam os materiais para que se chegue à solução do problema que foi proposto pelo professor. E, ao mesmo tempo, quando ele está manipulando, quando os alunos estão tentando resolver, o professor ele ficou passando em cada grupo, perguntando o que eles estavam fazendo, como que eles estavam fazendo, né? Tentando entender qual era a estratégia de cada grupo de estudantes. Na 4ª etapa, foi como foi produzido o efeito desejado. Nesse momento, o problema ele já estava resolvido. E aí o professor ele recolheu o material, fez um semicírculo e debateu entre os alunos, perguntando como que eles conseguiram chegar a essa solução. Então, aqui foi um momento de diálogo, onde eles exploraram, discutiram como que eles conseguiram chegar nesse momento de solução do problema. Na 5ª etapa, foi as explicações causais. Nessa etapa, os alunos eles responderam às indagações do professor, como, por exemplo, o porquê que eles resolveram fazer daquela forma, como isso deu certo, o que eles fizeram para isso dar certo. Então, foram perguntas desse tipo que faz parte dessa etapa. Na 6ª etapa, foi uma etapa escrevendo e desenhando, onde os estudantes eles ilustraram em forma de desenho ou escrita de texto como que foi a atividade. Né, como que foi a atividade que o professor passou até um certo momento. E aí eles puderam escrever ou desenhar. Vai de cada aluno o que ele preferiu. E todas essas etapas até a 6ª foi no primeiro sábado. O primeiro sábado terminou aqui.
A 7ª etapa, que foi no segundo sábado, foi em relação à atividade no cotidiano. Nessa etapa, houve muitas discussões entre os alunos, o professor. Ele levou vídeos, slides, dinâmicas, para que fizessem com que eles relacionassem tudo que eles trabalharam, todas essas atividades, com o seu cotidiano. O objetivo era esse. Resultados e discussões. Com base em todas essas etapas que foram trabalhadas na atividade da sequência de ensino investigativo, percebeu-se que as perspectivas que foram adotadas na atividade permitiu que os alunos relacionassem o que foi proposto ao seu cotidiano, onde eles puderam modificar, né, por meio da interação, eles puderam modificar as estratégias deles, de como eles pensavam em relação àquilo, modificar suas habilidades associadas sempre ao conhecimento científico. Além disso, no momento em que eles estavam fazendo barquinho, eles também puderam diferenciar os tipos de embarcações, né? Eles puderam discutir quais as diferenças de navio, balsas ou barcos, para que assim eles decidissem qual estrutura seria construída. Então, eles diferenciaram os tipos de embarcações. Os alunos, eles também puderam socializar sobre como chegar a uma solução, né? Eles socializaram em busca da solução do problema. E também houve a capacidade do indivíduo organizar o pensamento de maneira lógica. E também a capacidade de expressão. A capacidade de expressão, ela foi bem específica naquela 6ª etapa, que foi a de escrever e de desenhar, onde eles puderam expressar como foi a atividade em forma de texto ou desenho, né? Explicar, descrever a situação, defender sua estratégia, dizer como é que foi. E aqui vocês podem ver uma imagem retirada do texto, onde os alunos estavam manuseando esses materiais para resolver esse problema, certo? Considerações finais. Através da investigação trabalhada na pesquisa, percebeu-se que as atividades que foram desenvolvidas no ambiente não formal de aprendizagem, né, que foi no clube de ciências, juntamente com uma problemática, um questionamento, fez com que os alunos eles discutissem, pesquisassem, se organizassem, tivessem ideias para que se chegassem a uma solução. Então, o que a gente percebe? Que todo esse processo, a partir do texto, a gente percebe que todo esse processo fez com que os alunos gerassem ideias, né? Quando eles estavam discutindo, eles ampliaram os conhecimentos prévios. Essa discussão, ela foi uma ótima oportunidade para reflexão, onde os alunos puderam refletir sobre suas ações, refletir como que chegasse àquela solução, né? Colocou eles realmente para pensar. E, além disso, desde a primeira etapa até a última, todos foram embasados, foram colocados em um trabalho colaborativo. Todos trabalharam juntos, o professor juntamente com os alunos. Então, esse método promoveu engajamento, os alunos se sentiram motivados e que, consequentemente, tudo isso melhora a aprendizagem dos alunos. Alguém quer falar alguma coisa sobre o primeiro texto? Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Eu acho interessante você dar sequência aos 3 textos, e aí no final a gente conversa, porque eles são bem harmônicos entre si, e também porque os meninos
tem um horário, né? E aí a gente contempla todo mundo. Tá bom. Obrigada. Então, eu vou dar sequência. Agora eu vou para o segundo texto, que tem como título Atividades Investigativas como Possibilidade Formativa no Clube de Ciências da UFPA, da Universidade Federal do Pará. Os autores desse texto foram a Maria Nayane Corrêa dos Santos e João Batista Mendes Nunes. Esse texto também foi publicado no ENAC, Evento Nacional de Clubes de Ciência, em 2019. O objetivo desta pesquisa foi refletir sobre as dificuldades de uma licencianda no desenvolvimento de atividade investigativa no Clube de Ciências da Universidade Federal do Pará e tecer reflexões sobre sua formação docente. Esse Clube de Ciências da UFPA, ele surgiu em 1979, inclusive esse foi o primeiro Clube de Ciências do Pará, foi esse da UFPA. E ele também é uma subunidade integrante do Instituto de Educação Matemática e Científica, que tem como objetivo proporcionar a prática antecipada para licenciandos das diferentes áreas das ciências e promover a iniciação científica infanto-juvenil de estudantes da educação básica. Esses estudantes do Clube de Ciências da UFPA, eles são chamados de sócios mirins, né? São os estudantes do ensino fundamental ao médio, que fazem parte desse Clube de Ciências. No clube, eles são organizados a partir de 9 turmas, e cada turma ele tem aproximadamente 5 professores estagiários responsável por desenvolver atividades educativas nas manhãs de sábado. Então, eles funcionam todo sábado pela manhã. Metodologia, né? Então, essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa na modalidade narrativa, em que se tratou da experiência vivida por uma professora estagiária do Clube de Ciências da UFPA, licencianda de Ciências Naturais, utilizou a pesquisa narrativa como um fenômeno e método da pesquisa. Ou seja, ao longo da narrativa, buscou-se apresentar as dificuldades da professora estagiária que teve ao desenvolver as atividades com perspectiva de ensino investigativo e também buscou destacar as contribuições formativas desse processo vivido pela professora. A turma em que a atividade foi realizada era a turma do 6º e 7º ano do ensino fundamental, com faixa etária de 11 a 12 anos, e essa turma ela desenvolveu práticas investigativas sob orientação de 7 professores estagiários das diferentes áreas, como biologia, ciências naturais, física e química. A atividade ela foi desenvolvida em 2 momentos. O primeiro momento ocorreu ao ar livre, que foi nas dependências da UFPA, próximo ao rio Guamá, para construir uma problemática. No segundo momento, de acordo com o texto, foi realizado dentro de sala de aula, onde se trabalhou a criticidade desses sócios mirins, né, desses alunos. A partir da atividade, o primeiro momento, eles entregaram a esses sócios mirins papel A4, lápis, lupa e uma fita adesiva para que esses alunos eles pudessem coletar informações ou materiais se anexassem nessa folha. E aí, durante esse trajeto, né, do primeiro momento, que foi ao ar livre, os alunos eles puderam coletar vários materiais, como folhas secas,
alguns galhos, coisas interessantes que eles estavam encontrando durante o caminho. E aí, durante esse trajeto, a professora ela tentou problematizar uma das perguntas desses alunos, onde um deles perguntou assim, ele perguntou, professora, por que que aquela planta ela se fecha quando a gente toca nela? E aí a professora fez a seguinte reflexão e respondeu para o aluno, você acha que ela tem uma estrutura no corpo dela que pode causar isto? E aí o aluno respondeu, eu acho que sim, acho que ela tem medo de nós, essa planta aqui. Além da resposta desse aluno, houve a resposta de outra aluna, onde está nessa segunda imagem. Ela fez a anotação da resposta. E aí, como mostra aqui na imagem, ela indica uma possível resposta para a pergunta inicial que a professora falou, né? O porquê que a professora perguntou, o porquê a planta se fecha quando a gente toca nela. De acordo com a resposta da aluna, mostra que a resposta da professora ao aluno fez com que entregasse uma resposta pronta, né, onde interferiu na investigação desses alunos. Pois, assim, quando a aluna aqui anotou, dizendo que acha que é por conta do organismo de defesa, isso nos mostra, né, nos mostrou que ela construiu uma resposta com base nos comentários que a professora havia feito para o outro aluno. O que acontece? Percebeu-se que a professora ela não conseguia problematizar ou sustentar a problematização, né? Ela não conseguiu fazer uma pergunta que engajasse os alunos a ir investigar. E ela acabou explicando tal fenômeno na sua própria pergunta e tirou a possibilidade do aluno ir investigar o porquê daquilo. A professora ela estava bastante insegura, né? E isso fez com que ela tivesse dificuldade em não dar respostas imediatas aos alunos, pois as perguntas que o professor ele tem que fazer tem que provocar a investigação do aluno e não entregar a resposta na própria pergunta. Mas logo a professora ela fez um momento de autorreflexão de suas ações e isso possibilitou que a professora aprendesse a problematizar. O que é muito importante hoje em dia, né? Todo professor ele passa por esse processo, ele tem que passar por esse processo de aprender a problematizar e não entregar as respostas imediatas aos alunos, porque isso vai tirar a possibilidade dele ir investigar o porquê daquilo, o porquê daquela problemática em que eles estão trabalhando dentro ou fora da sala de aula. Considerações finais. De acordo com o texto, conclui-se que os estudantes eles não podem ficar presos a um sistema que apenas recebe conceitos científicos sem promover relações alguma com seu cotidiano. Além disso, é preciso que os professores eles busquem novas maneiras de ensinar, né, e que valorizem a autonomia deles, fazendo com que esses alunos obtenham uma nova postura, deixando a passividade, né, o ser passivo, e que eles se tornem estudantes ativos. E são o quê? Aquele tipo de estudante que interage com o conteúdo dentro da sala de aula, que interage com o conteúdo, é aquele aluno que não depende do professor, muito pelo contrário, ele corre atrás do seu conhecimento a partir da mediação do professor, mas que ele corre por si só atrás do conhecimento, ele pesquisa, ele lê, ele reflete, e assim ele consegue aprender de uma forma muito mais eficiente do que quando o professor lhe entrega a resposta pronta durante a atividade. Agora a gente vai partir para o último texto, que é sobre a organização e funcionamento do clube de ciências,
da Universidade Federal do Oeste do Pará. Os autores desse texto são Nilcilene Gomes de Figueiredo, Fábio Rogério Rodrigues dos Santos e Silvia Mota de Souza. Também foi publicado no ENAC no ano de 2019. Essa pesquisa ela teve como objetivo apresentar alguns pressupostos teóricos que orientam o trabalho do Clube de Ciências da UFOPA, bem como a organização e funcionamento atual desse projeto. Então, assim, o Clube de Ciências da UFOPA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, ele é caracterizado como um espaço não formal de educação em ciências e funciona nas dependências da universidade, funciona lá mesmo. E esse clube ele tem como finalidade promover atividades para estudantes do ensino médio, fundamental e médio, de modo a proporcionar a estes alunos a alfabetização científica. Outra característica muito importante desse clube de ciências é que ele faz parte do Instituto de Ciências da Educação da UFOPA, né, como um dos projetos do Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico, CPADC. O método utilizado para a coleta dos dados foi a consulta de documentos entre o ano de 2010 a 2017 do Clube de Ciências. Quais eram esses documentos que eles utilizaram para a coleta de dados? Cadernos anuais da turma, relatórios do centro, folders, cadernos de resumo, banners, fotos, planejamentos de semana pedagógica, entre outros. Então, assim, eles consultaram esses documentos, leram os documentos e destacaram os pontos mais importantes. Além disso, foi também realizado conversas, entrevistas com os professores orientadores do projeto, para que assim eles compreendessem melhor a história do clube. Resultados e discussão. Com base nos dados do texto, eles abordam que o Clube de Ciências da UFOPA, eles têm dois públicos-alvos. Primeiro, estudantes a partir do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio das escolas públicas de Santarém, no Pará. E também os estudantes das licenciaturas, né, que são os professores em formação inicial. Destacam também no texto que o início das aulas do clube sempre se inicia por volta do mês de março. A seleção, como é que ela é feita? Né? A seleção ela é feita a partir da análise de documentos, redação e entrevista. Só que no texto eles informam que a redação ela veio ser aplicada nos últimos 3 anos. Então, assim, esse texto ele foi publicado no ano de 2019, os últimos 3 anos possivelmente se iniciou no ano de 2016, né? Então, a redação ela só foi posta no clube, na seleção, a partir de 2016. O porquê, né? Porque eles tinham que verificar, antes mesmo da redação, o que esses alunos eles pensavam sobre ciências, o que eles pensavam ou entendiam sobre o clube. Também para saber sobre a dificuldade que eles tinham com a escrita. Então, foi devido a isso que eles adicionaram a redação para fazer parte da seleção desses alunos. Sobre a preparação da equipe de professores, né? Eles fazem, de acordo com o texto, eles fazem algumas atividades durante o decorrer do ano, tais como conselho de classe, né? Que é uma reunião onde eles discutem e definem quais estudantes irão permanecer para o próximo ano. E nessa reunião eles também chamam os novos monitores para participar, para que assim eles já comecem a entender como que funciona o clube.
Também tem a semana pedagógica. Nessa semana, os monitores, sejam aqueles bolsistas ou voluntários, eles participam dessa semana pedagógica para poder compreender qual é a metodologia realizada no clube. E a semana pedagógica ela é sempre realizada no início do ano e também antes do retorno do segundo semestre. Reuniões de planejamento e avaliação, né? Como o próprio nome já diz, esses monitores eles se reúnem com o professor orientador e discutem sobre como organizar e planejar as aulas, assim como também discutem sobre como será a avaliação. De acordo com o texto, reuniões desse tipo, né, de planejamento e avaliação, ocorrem pelo menos uma vez por semana. Participação em grupos de estudo e pesquisa. O que acontece? É porque, de acordo com o texto, eles dizem que tem um grupo de estudo e pesquisa que o Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico, o CPADC, ele possui. E aí, o Clube de Ciência, eles têm que participar desse grupo de estudo e pesquisa. O que é que eles fazem? Eles pesquisam, né? Eles estudam, debatem, faz essa discussão em busca de trazer conteúdos ou então até mesmo problemas em que pode gerar pesquisas, pode gerar um estudo mais aprofundado que eles possam fazer, né? Eles, quem? Os professores e monitores. Considerações finais. Com base no texto, o Clube de Ciências da UFOPA, que nasceu junto com o Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico, o CPADC, em 1988, tem uma larga contribuição no oeste do Pará, o que é reconhecido pela maioria da população em virtude da influência na vida das pessoas, em especial de Santarém. Deu para perceber que esse clube ele é muito significativo para os estudantes, né? Visto que eles se organizam muito bem, as aulas deles são diferenciadas e que, consequentemente, por causa disso, o público ele valoriza bastante esse ambiente, que é rico de conhecimento, é rico de troca de saberes, e, por causa disso, ele se destaca na região, ele se destaca na região por contribuir muito na vida desses estudantes. Então, é assim que eu finalizo a minha apresentação sobre esses 3 textos que falam muito sobre os clubes de ciências. E obrigada por terem assistido a minha apresentação. Qualquer dúvida, é só falar. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o que a Juliana apresentou? Vocês querem fazer alguma colocação? Pois não, Ida, pode falar. Gostei muito, viu, Juliana, dessa abordagem aí que você falou desses textos. É muito interessante, porque realmente os clubes de ciências, eu vejo como uma coisa um projeto que instiga o interesse dos estudantes. Eles vão buscar, porque é uma coisa que você vai fazer um pouco diferente do tradicional. E eu gostei muito dessa apresentação. Era isso, professora, era essa colocação. Diferente do que a gente vem estudando até agora, eu acredito que vocês tenham percebido que a abordagem, né, desse material é com relação ao Clube de Ciências na universidade, tá? Os outros encontros que nós fizemos foi sobre a importância, né, dos clubes nas escolas, como é que nas escolas a presença desses espaços pode contribuir, né, para o avanço formativo dos alunos. Mas aqui, nesses textos, uma coisa que eu achei interessante e que eu penso que vocês tenham conseguido identificar é que o Clube de Ciências aí,
partindo desse primeiro texto, né, ele existe no Pará, lá na UFPA, desde 1979. Né? Começou com a professora Terezinha Valim, e de lá para cá ele foi ganhando estrutura. Claro que não nasceu dentro do formato que tem hoje, né? que inclusive ele funciona dentro de um núcleo. E na região só existia o UFPA. Depois houve essa quebra, né? Vamos dizer assim, e aí surgiu a UFOPA. Surgindo a UFOPA, como os alunos eles já tinham essa experiência, essa vivência, então o professor leva para lá essa ideia e surge também o Clube de Ciências da UFOPA, que a UFOPA é em Santarém. E não é que sejam assim, eles não trabalham em competição, eles trabalham realmente em parceria. E são espaços não formais muito fortes, né? Onde é realizado, por exemplo, os cursos de licenciatura têm o hábito de deixar as disciplinas de estágio sempre para o final do curso e é feito nas escolas. Lá no Pará, uma coisa que eu achei muito interessante é que esses clubes de ciências eles servem como espaço formativo para os licenciandos. E não é de um curso específico, são vários cursos, para os cursos de licenciatura. Então, eu achei muito interessante essa perspectiva. A Juliana está de parabéns. Né? Eu tenho aqui só algumas considerações a fazer. Marcelo, você quer fazer alguma pergunta? Não, eu não quero fazer nenhuma pergunta, não, mas eu quero fazer uma colocação. Né? Eu não tive a oportunidade de participar dos encontros anteriores, mas eu achei bastante interessante as propostas dos textos apresentados. E eu fiquei assim intrigado com o primeiro texto, porque a proposta se assemelha bastante com a experimentação problematizadora, né? Sim, exatamente. Né, Só que que ele chama aqui de sequência de ensino investigativa, que na realidade é uma veia da AEP, né? Da atividade experimental problematizadora. pronto. E eu achei muito interessante porque eu tive a oportunidade de trabalhar em meu TCC com a experimentação problematizadora. Eu me imaginei sendo o professor desses alunos aí propondo essa atividade, né? É bastante interessante esse ramo, né, que você, essas possibilidades que a gente, enquanto professor, tem, enquanto futuros professores temos, né, de utilizar métodos que sejam realmente eficazes, né, para que os estudantes, eles, além de aprenderem os conteúdos que a gente pretende ensinar, eles se sintam atraídos pela ciência de forma em geral, né? E esses clubes de ciências só evidenciam isso. A importância principalmente, eu achei muito interessante outro ponto, né, que trabalhar com crianças, né? Então, desde cedo, já incentivando essas crianças a tomarem gosto pela ciência, né? E ao mesmo tempo, inserindo essa metodologia para que elas desenvolvam as habilidades, né? O instinto investigativo, né? E para que, por exemplo, uma criança dessa que participa do curso de ciências, com certeza, quando ela chegar no ensino médio, quando ela chegar na universidade, ela vai ter ela vai ser uma pessoa autodidata, vai ser uma pessoa que busca o conhecimento, né? Porque ela teve desde cedo esse incentivo para ela mesma encontrar as respostas, encontrar a solução, né? E não receber, como foi bem apresentado pela Juliana, não só receber a resposta pronta do professor. Então, parabéns, Juliana, pela apresentação, pelos textos. Sua didática está excelente, viu? E os textos muito interessantes e com certeza inspira, né, a gente a querer abrir. Eu fiquei com vontade de abrir um clube de ciência, para falar a verdade, né? Para que a gente possa desenvolver atividades, né, nesse sentido, né? Incentivem as crianças, né, os jovens a serem cientistas de fato, né? Não necessariamente ir para um laboratório, né, mas
conhecerem o que é a ciência, a essência de ser cientista, né? De investigar, de buscar, de solucionar. Então, parabéns pela apresentação e parabéns a toda a equipe pelos encontros. Juliana, você quer falar alguma coisa? Eu só queria agradecer por vocês terem participado dessa tarde, de poder ter essa oportunidade, professora, eu agradeço. E realmente dá muita vontade de trabalhar com clubes de ciências, inclusive porque eu não tive a oportunidade antes, vim conhecer já esse ano, e tipo, quando eu leio, dá muita vontade, quando eu leio algum texto, dá muita vontade de trazer para aqui um clube de ciências, para a universidade ou até mesmo para alguma escola. Fazendo só uma complementação, né, a ideia do Marcelo, quando ele fala assim que a probabilidade de uma criança que é estimulada, né, desde a infância a se projetar de forma mais autônoma, a gente defende, né, que tanto o letramento quanto a alfabetização científica também há uma significativa importância com relação ao enculturamento científico. Então, o fato da criança realmente ter contato, né, com esse ambiente, com esses espaços, realmente funciona como um propulsor, né? Complementando, certo? Só de maneira bem rápida aqui, o que a Juliana colocou, né, a gente vê o seguinte, que os clubes de ciências, independentes de serem nas escolas ou mesmo na universidade, né, eles têm um papel, né, muito importante. Se a gente pensar assim, dentro desse cenário atual, em que fala-se tanto, né, na prática investigativa, então o clube de ciências ele vem como aquela abordagem que pode atender. Claro que não é o fato de ter numa escola ou na universidade esse espaço que vai garantir, que vai suprir todas as carências, né? A gente sabe que não. Mas aí eu passo também para dizer a vocês, para indicar, né, a vocês alguns livros da Terezinha Valim, certo? Que vocês deem uma olhada nesse. Depois eu vou colocar para vocês lá no grupo e vou, né, disponibilizar aqui alguns títulos dela. O Rodrigo sabe, né? Que inclusive ele já teve acesso aos livros do Mancuso, Bandeira, né, de Lima. Então, são pessoas que fazem essa discussão já há muito tempo, né, com relação à importância e como nós podemos trabalhar, né, nessa perspectiva. E aí eu coloquei aqui para vocês, né, que os clubes de ciências eles direcionam as atividades, proporcionando, né, o letramento, a alfabetização, a inserção mesmo nesse mundo da ciência. Então, funciona como aquele espaço onde o aluno ele vai, independente de ser um aluno da educação básica ou não, um aluno universitário, ou mesmo um professor, tá? Ter o contato com a ciência. Proporciona a formação inicial e continuada de professores, então funciona também como um espaço formativo. Ele, vamos dizer que também suscita a cultura científica no que diz respeito à iniciação, popularização e divulgação científica e promove no cenário, né, educativo tanto a pesquisa como a comunicação e a curiosidade, que eu penso que são três fenômenos que eles têm que estar constantemente presentes, principalmente dentro da realidade, dentro do cenário, né, educacional que nós vivemos. É muito importante que a gente sabe que dinheiro não tem, né? Então, se a gente for realizar alguma atividade enquanto professor, pensando no dinheiro, na verba, nisso, naquilo, a gente não vai fazer nada. Então, a gente tem que realmente contar
com um estímulo próprio. O trabalho colaborativo, que é muito presente nesses espaços, ele é de fundamental importância, porque é a partir dele que a gente vai conseguir bons resultados. E aí também passo para indicar a vocês uma tese de Parente 2012, certo? Onde ela fala sobre, eu achei muito interessante também, que ela faz uma discussão sobre o ensino com pesquisa, muito defendido e tratado, né, dentro da perspectiva de Gil Pérez e Castro, e no ensino por pesquisa, onde a gente tem assim como uma grande referência Cachapuz e Praia, certo? Dentro ainda desse trabalho de Parente, a gente encontra aí o ensino pelo descobrimento investigativo, certo? Que vai muito ao encontro, né, do que o Marcelo coloca, que é tanto o ensino pela investigação como a atividade experimental problematizadora. Então, não é você realizar um experimento pelo experimento como se fosse uma receita de bolo. Por isso que, em uma disciplina que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com o Rodrigo, eu pedi para ele refazer um roteiro de prática, porque aquele roteiro onde você segue o passo a passo, né, como se fosse uma receita de bolo, sem problematizar, para o aluno, vai ser só uma reprodução, né, um repeteco. Então, um dos textos, inclusive, o segundo texto, fala dessa dificuldade da estagiária que foi lá para o Clube de Ciências, porque os meninos perguntavam e ela respondia imediatamente, ela não conseguia problematizar. Mas isso acontece muito, por quê? Porque desde a nossa entrada na escola, a gente vem dentro daquela formação da racionalidade técnica. Então, o tecnicismo ele vem predominando. Então, a partir do momento que a gente tenta trabalhar com com os clubes de ciências, trocando, né, ou substituindo, claro que não vai ser assim, do dia para a noite, entrei num clube de ciências, estou perfeito, não. Né? Mas quando a gente tem essa consciência e tem a intenção de transformar, sair da racionalidade técnica para ir para a racionalidade prática e crítica, isso já é um grande avanço. Nós, né, lembrando sempre que eu estou falando com professores, para professores, então nós temos que ter essa percepção, essa necessidade constante de refletirmos sobre a nossa prática, tá? Um outro complemento que eu gostaria de falar aqui para vocês é que, ao contrário, né, do que algumas pessoas pensem aí, principalmente aí voltando, né, essa história das metodologias ativas, que está tão em voga, né, o Clube de Ciências ele não é algo de agora. Haja vista aí que em 1979 foi criado um Clube de Ciências lá no Pará. Então, isso aí, a gente sabe que já vem já há algum tempo, e dentro da perspectiva de discutir o ensino e propor o ensino nessa abordagem prática e crítica, Dewey já propunha isso, Piaget, o próprio Vygotsky. Então, a gente vê que não é um movimento de agora, tá? Outra coisinha que eu queria só complementar aqui com vocês é que, eu até já falei um pouco antes, dentro da fala do Marcelo, né? Que o letramento científico, a alfabetização científica e a enculturação científica ou enculturação da ciência são habilidades e atitudes do ensino que muito favorecem, né? Para a gente não ter aí movimento contra a vacina, para a gente não ter pessoas não tomando a segunda dose das vacinas, as pessoas saem por aí sem máscara. E isso é muito importante. Nós, enquanto professores, nós temos essa responsabilidade, devemos assumir essa responsabilidade, sim, tá? Isso aí com relação ao primeiro texto. Com relação ao segundo texto, eu fiz aqui algumas anotações, mas em linhas gerais, era isso que eu tinha para dizer a vocês, tá? E só complementando aqui, reforçando na realidade, para a gente não esquecer, tá? Que com relação aos espaços
educativos, vamos dizer assim, a gente tem, num contexto geral, o espaço formal, o informal e o não formal. Quando nós temos um clube de ciências, por exemplo, na universidade, que não tem um currículo a ser seguido, que não tem aquela grade, né? Aquela obrigatoriedade, tem um planejamento, tem uma sequência de atividades que são planejadas e executadas. Então, eu entendo esse local como um espaço não formal. O espaço formal seria a própria escola e a própria universidade, enquanto locais onde há um currículo a ser seguido, onde há a figura daquele que vai orientar as atividades, que seria o professor, e aquele que vai buscar, que é isso que a gente está buscando, né? A sua formação com a orientação do professor, chamado de aluno, certo? Então, agradeço demais a participação de vocês, quero dizer de modo muito particular, tá? Para a Ieda, para o Rodrigo e para a Juliana, que a gente vai seguir, né, nessa pesquisa dos clubes de ciências. Em breve nós estaremos voltando para o sistema presencial, tá? E aí a gente tem muita coisa ainda para fazer. O Rodrigo tem muito material, né, teórico para escrever o TCC, e agradecer assim de um modo muito particular a Poliana, que está aqui presente conosco, Marcela, as contribuições. Ieda, você quer falar alguma coisa? Sim, a senhora falou sobre a gente continuar, e sim, eu desejo muito continuar, porque a cada dia que passa eu vejo ainda, como o Marcelo disse, a gente se colocar no lugar de querer fazer. Cada dia que passa você quer implantar um clube de ciência. E falando, lembrando da fala do Marcelo, como ele falou, as crianças têm interesse, imagina na universidade, como é que vai ser a repercussão disso. Tipo, os estudantes vão querer mais e mais aprender, então tipo, vai ter uma motivação a mais. Eu vejo assim. E sim, quero continuar muito. Sim, é essa a proposta, Marcelo. É justamente isso aí que a gente está tentando. Gente, muito obrigada. Nós também temos a intenção de disponibilizar esse momento lá no nosso canal do YouTube, certo? E vamos colocar uma pequena descrição para, né, apresentar esse momento aos presentes. E muito obrigada,